Número 8, vamos lá, hein? Uma entidade controlada indiretamente por município da federação que pretenda alugar um imóvel para nele funcionar estará dispensada da observância das normas gerais sobre licitações e contratos administrativos impostas pela lei em questão, devido ao fato de esta ser um diploma federal, não alcançando, portanto, a esfera da municipalidade. Pergunto, pessoal, questão de número 8. Vocês na prova marcariam certo ou errado? Errado. A pergunta é a seguinte: vocês perceberam que essa questão, ela não fala sobre o procedimento propriamente dito, é sobre a parte introdutória de licitação, aquela parte que o pessoal às vezes passa direto. Vem cá, o artigo 37 da Constituição, inciso 21, fala da obrigatoriedade da licitação, mas você precisa de uma legislação regendo aquilo ali. De quem é a competência para legislar sobre essas normas? Bom, vamos com calma. O artigo 22, inciso 27, repetindo, artigo 22, inciso 27 da Lei 8666, da Constituição Federal, traz a base para que tenhamos a 8666. Agora sim, por que eu estou dizendo isso? Porque o artigo 22, ele diz que é competência privativa da União legislar sobre normas gerais de licitações e contratações públicas, e aí segue a redação do artigo 22. Pessoal, é competência da União legislar sobre normas gerais. Ok? Normas gerais. Vamos imaginar o seguinte: o que são normas gerais? São aquelas que traçam as diretrizes, os fundamentos, os princípios básicos. Então, o alicerce da licitação é esse aqui. Fechado? Beleza. Agora, se um Estado tem alguma necessidade específica, algo que não afronta as normas gerais, o Estado, por exemplo, pode editar uma lei tratando de licitação? Pode, mas essa lei não pode ser uma norma o quê? Geral. A norma geral já é a Lei 8666. Então, é possível ao Estado legislar sobre licitação? Sim, mas o Estado não vai legislar sobre normas gerais. O Estado vai fazê-lo exatamente em relação a situações específicas, desde que não afrontem ou contrariem a disposição geral. Assim também se dá, por exemplo, no caso do município, não é só o Estado que pode fazê-lo. Norma específica, outro ente político pode fazer. Mesmo a competência para legislar sendo da União, o grau de aplicabilidade da 8666, então, é só a União? Ué, se a competência para legislar é da União, então ela só se aplica à União, tá certo isso? Não, porque embora a competência para legislar seja da União, a aplicabilidade da 8666, ela é federal ou é nacional? Nacional. Então eu pergunto, a competência para legislar é a mesma coisa que a aplicabilidade? Não. A 8666 se aplica à União? Aos estados? Ao Distrito Federal? Aos municípios? Então pergunto, a questão de número 8, ela está certa ou está errada? Errada, porque ele diz que não alcança a esfera da municipalidade. Fechado? Então, número 8, o item está errado. Perdão? O quê? Não, alcança a esfera da municipalidade. Ele está dizendo aqui, não alcançando, portanto, alcança sim. O item está errado. Beleza? Não é o fato da competência para legislar ser da União que tira a legitimidade de utilização pelo município. O município pode, claro, ser influenciado e é influenciado pela lei de licitações também. Fechado? Então, 8666, justificativa aí, a questão número 8. O quê? Fala com eles. O que eu tenho que falar? É o chefe, é o chefe. É o chefe, é o chefe, é o chefe. O pessoal que está ouvindo agora não está entendendo nada, não foi embora não. É porque eu tenho um ponto eletrônico aqui, um pequeno ponto. Aliás, não é um ponto eletrônico, né? É uma vírgula eletrônica. Veja só, meu querido ponto eletrônico, diga aí, o que você deseja? As dúvidas devem ser encaminhadas, postadas na fanpage do programa de concurseiro. Beleza, então a galera que está ligada aí no rádio, beleza? As dúvidas, na rádio não, no site, está no site, né? No site programadecongurseiro.com.br, no Facebook, pessoal que está vendo o Jornal Nacional agora, beleza? Esquece o Jornal Nacional e posta uma dúvida lá na fanpage do programa de concurseiro. Beleza? Joia! Beleza? Se não tiver dúvida nenhuma, posta lá de onde você está
falando, beleza? Pode ser assim? Pode. Beleza? Então, ó, manda um beijo pra gente e diz assim, pô, eu sou fulano de tal lugar, beleza? Coloca assim, eu sou fulano, tô aqui no Haiti, pô, tô aqui ligado na aula de licitações, beleza? Coloca assim, pô, legal, tem galera. Vamos lá, hein? Ó, ele coloca aqui, número 9. Essa aqui é tranquila, hein? A respeito da Lei 8666, julgue os itens. Número 9. A modalidade licitatória, tomada de preços, será obrigatória apenas nas licitações internacionais de valor de contratação superior a R$1 milhão. Número 9. Certo ou errado? Errado. Errado por quê? Opa, senti uma dúvida na turma. A pergunta é a seguinte. Ele disse aqui R$1 milhão. Ele disse, deixa eu ver aqui, tá aqui. Ele disse R$1 milhão. O valor 1 milhão para a tomada de preços pode servir de amparo? Para fazer uma obra, 1 milhão poderia? Tomada de preços? Poderia. Agora, para uma compra ou um outro serviço? Aí não. Então, poderia nesse caso aqui. Só que ele falou dessa bendita licitação internacional. O que é licitação internacional? É quando você tem a participação de firma estrangeira. Você tem essa participação de firma estrangeira. Nota, licitação internacional, a regra é a administração utilizar qual modalidade? A concorrência. A regra é utilizar a concorrência. Mas pode haver a utilização da tomada de preços ou do convite? Pode. Agora, qual é a regra para que isso aconteça? Vai acontecer o seguinte, no convite, na tomada de preço, primeiro, tem que estar em consonância com os valores e tomada de preço, desde que haja um cadastro internacional de fornecedores. E no caso do convite, desde que não haja fornecedor do bem ou serviço no país. Ok? Então, são requisitos indispensáveis para que a licitação internacional, comporte a tomada de preços ou o convite. Então, na tomada de preços, desde que haja cadastro internacional de fornecedores. E no caso do convite, que não haja fornecedor do bem ou serviço no Brasil. Ok? Então, esse item, até mesmo pela questão do valor, se nós já associarmos aqui pelas compras e outros serviços, o item aqui de número 9 está errado. Fechado, pessoal? Maravilha. Então, item errado. Fala, meu Deus. Oi? O artigo que fala da licitação internacional é o artigo 23, parágrafo 3º da Lei 8666. Ok? Artigo 23, parágrafo 3º da Lei 8666. Beleza? Número 10. Essa número 10 não pode errar, hein? Essa número 10 não pode errar, hein? Não pode errar. Olha aí, hein? A decisão de não realizar o certame é vinculada nos casos de inexigibilidade, como é o caso da contratação de profissional de qualquer setor artístico consagrado pela opinião pública. Número 10. Pergunto aos amigos. Inexigibilidade. Falamos na primeira parte da nossa aula. Pergunto, número 10. Certo ou errado? Tá certo, pessoal. Maravilha. O item tá certo porque na inexigibilidade é inviável juridicamente a competição. Como é que ele vai competir? Não há a menor possibilidade de fazê-lo. Então, é uma decisão vinculada. No caso da dispensa, lembra que eu disse que tínhamos a licitação dispensada e a licitação dispensável? Então, na licitação dispensada, ali não vai fazer vinculação. Na licitação dispensável, pode ou não fazer. Ali há uma discricionariedade. Fechado? Já havíamos comentado sobre isso antes. Número 10, então, acertou quem marcou que o item está certo. Maravilha. Temos aqui ainda questão de número 11. A respeito das normas sobre licitação, julgue os itens a seguir. Temos aí apenas um item. Concorrência e tomada de preços são modalidades de licitação que garantem a universalidade de acesso, pois delas podem participar quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação
exigidos no edital. Pergunto, questão de número 11, os amigos presentes marcariam certo ou errado? Errado. Errado por quê, pessoal? Beleza. Olha só. Ele disse tomada de preços e concorrência. Elas têm as mesmas características? Não. Universalidade significa que pode haver a participação de quaisquer interessados, que na fase inicial de habilitação preliminar comprovem possuir os requisitos mínimos para execução do seu objeto. Mota, que requisitos? Bom, deve-se analisar exatamente as condições técnicas, econômicas, jurídicas, inclusive para isso que existe a fase de habilitação. A fase de habilitação numa licitação é uma fase documental. E essa fase documental, ela verifica o quê, Mota? Exemplo, a regularidade fiscal e trabalhista, a habilitação jurídica, a qualificação técnica, a qualificação econômico-financeira e ainda se há o cumprimento daquela previsão do artigo 7º da Constituição, lá no inciso 33, onde ele fala daquela contratação de que não pode, menor de 18 anos não pode trabalhar em situação de penosidade, enfim, não tem aquelas situações constitucionais. Então, tem tudo aquilo lá, não pode desempenhar trabalho noturno, saúde, então... Aquilo ali, aprendiz, a partir de 14 anos, aí tá beleza. Então, aquelas previsões constitucionais, elas também serão avaliadas. Claro que não é uma coisa, diga, não vamos avaliar. Não vai avaliar, o cara vai fazer as declarações devidas, vai entregar, vai anexar a documentação e tá tudo certo. Então, quando a gente fala sobre esse procedimento, sobre a habilitação, ela é uma coisa importante para que você veja se a empresa tem ou não tem condições de arcar com os custos, com o peso da realização e celebração daquele contrato. Por isso ela é importante. Ok? Então, na concorrência, você depende dessa habilitação preliminar. Na tomada de preços, não. Essa habilitação já é prévia ao procedimento, por quê? Porque tem que estar cadastrado ou reunir condições para cadastramento até o terceiro dia anterior ao recebimento das propostas. Joia até aqui? Então, universalidade não é característica da tomada de preços, é da concorrência. Habilitação preliminar não é característica da tomada de preços, e sim da concorrência. Fechado? Então, por essas características, já percebemos que esse item está errado. Tranquilo? Então, esse item não está correto, não. Esse item está errado. Maravilha. Próxima questão aí, questão de número 12. Ele diz assim: considere que uma empresa pública precise adquirir determinado equipamento que é vendido por um único fornecedor no país. Nessa situação, será inexigível a licitação devido à inviabilidade de competição. Parou. Reparem que na nossa folha nós temos 15 questões. Eu coloquei todas elas de 2013. Não foi para trabalhar só o material atualizado. É também para direcionar vocês, mostrando assim, pessoal, isso está caindo. Vocês já perceberam que a diferença entre dispensa e inexigibilidade toda hora aparece? E detalhe, eu procurei diversificar as questões. Vocês já repararam que as questões giram em torno da mesma coisa? Princípios, modalidades, dispensa e inexigibilidade. Existem algumas questões que versam sobre assuntos mais aprofundados? Claro que existem. Mas vocês já pegaram a parte principal? Já conseguiram destacar qual é o ponto ou quais são os pontos mais importantes até agora? Já pegaram? O artigo 22, modalidade, o terceiro, princípios, a licitação inexigível, o artigo 25. Então, muito cuidado com isso aí. Fechado? Tranquilo? Então, na número 12, ele está dizendo aí que ela precisa adquirir um equipamento. E ele é vendido por um único fornecedor. Peraí, um único fornecedor significa que o fornecedor é o quê? Beleza, vedada a preferência de marca. Ele não disse aqui um único que tem a marca desejada. Se ele dissesse isso, não caberia inexigibilidade. Mas ele disse um único fornecedor no país. Nessa situação, será inexigível a licitação devido à inviabilidade de competição. Será inexigível? Sim. Será. Certo ou errado? Certo. Tá tranquilo até aqui? Beleza. Sexta-feira, à noite, todo mundo vai feliz para casa depois da licitação? Tipo assim, Mota, olha, tô até motivado a estudar a licitação. É isso mesmo?
Beleza, ó, tô abrindo, para quem tá precisando aí de teoria, tô abrindo o módulo presencial de licitações aos domingos. Não tem desculpa de que tá, não sei quem trabalha nesse dia. Por quê? Porque eu ia montar à noite, tinha gente que não podia. Aí bateu com as datas, não conseguia. Sábado, manhã, tarde, não dava. Domingo dá para atender a maioria das pessoas. Então domingo pela manhã, são 3 domingos só, depois a gente passa aí para vocês, quem tiver interesse, beleza? Seguimos então, hein? Questão de número 13 agora, né? Número 13, hein? Olha aí, hein? Número 13, a questão diz assim. Todo mundo motivado, todo mundo criou a expectativa, né? Vai todo mundo mais tarde postar no Facebook assim, toda vez que tem sorteio eu nunca ganho. Aff. Não é verdade? Não é verdade? O pessoal posta isso. Toda vez que tem sorteio eu nunca ganho. Aff. Aff. O Facebook é legal, né? O cara quer rir no Facebook, o que ele faz? KKKKKKK. Ou então risos, ou então será que alguém ri daquele jeito? Duvido que alguém ri daquele jeito? Não é possível. Eu mesmo é treinador de jeito. Olha que beleza, é o Rambo. Vamos lá, hein? Número 13. Em um órgão público, a adoção da modalidade de licitação intitulada convite pressupõe que haja, no máximo, 3 empresas interessadas em participar do certame. Número 13, pergunto, para a nossa felicidade, todo mundo marcou. Certo ou errado? Errado. Errado por quê? Fala pra mim. Vamos lá. Todo mundo foi no mesmo ponto, né? A pergunta é, convite, no máximo 3 ou pelo menos 3? No mínimo 3, né? Escolhidos e convidados, cadastrados ou não, ok? No mínimo 3, unidade administrativa. Vem cá, no convite, pelo menos 3. Beleza, no mínimo 3. Cadastrados ou não? Quem está cadastrado e não foi convidado, ainda pode participar? Desde que? Desde que 24 horas. Peraí, desde que 24 horas? Então, se assistir o seriado do Jack Bauer, 24 horas, então o cara pode participar, é isso? Desde que vejo 24 horas, é isso? Se ele assistir ao seriado do Jack Bauer. Pode melhorar essa resposta, por favor? Desde que? 24 horas. 24 horas. Desde que ele espere 24 horas. Desde que ele nade por 24 horas. Desde que ele malhe por 24 horas. O que ele tem que fazer 24 horas? Desde que ele estude 24 horas? Desde que o quê? Ah, melhorou. Manifestar interesse em participar até 24 horas da apresentação das propostas, beleza? Mota, puxa vida, não é até terceiro dia anterior, não. Não, até o terceiro dia anterior é a tomada de preço. 24 horas é o convite. Mota, eu sempre confundo isso, não vai confundir. Convite, 24 horas. Convite, 24 horas. Convite, 4 horas. A modalidade convite, 4 horas. Convite, 4 horas. Me fiz entender? Fiz. No caso do convite, 24 horas. Então, convite, 4 horas. Me fiz entender? Então, convite, 24 horas. Então, convite, 4 horas. Me fiz entender? Fala, haha. Ah, que bonito. Beleza? Todo mundo entendeu mesmo ou foi haha só para me agradar? Nessa linda noite de sexta-feira? Beleza, então. Maravilha. Número 13, então. O item está errado. Vamos à questão de número 14, hein? Olha aí, hein? 14. A adjudicação é o ato de celebração do contrato entre o licitante vencedor e a organização pública que promoveu o certame. Pergunto, questão 14, essa aqui vou te contar, hein? Ó, 14, certo ou errado? Errado. Adjudicar é contratar? Não. Queridos, anotem desse tamanho no caderno. Adjudicar não é contratar. Adjudicar não é contratar. Adjudicar não é contratar, beleza? A adjudicação não é a contratação. Mota, e se eu colocar na prova que a adjudicação é a contratação? Aí nós estamos abrindo novas turmas, beleza? Então, por favor, não faça isso. Adjudicar não é contratar. Tá fechado? Maravilha. Quando você adjudica, o que você está falando? Aí, fechei contigo? Não. Quando você adjudica, o que você está fazendo? Está falando, olha só, todo mundo aqui que eu poderia escolher, eu escolhi você.
Beleza? Tem um pessoal que se quiser arrumar um namorado, arrumar uma namorada, quiser, né, mandar aquele versinho bonito, chegar e falar assim, olha só, desculpa, mas na minha licitação o objeto está adjudicado com você, hein? Que é isso? Olha que coisa linda. Cantadas jurídicas, né? Cantadas jurídicas, né? O concurseiro tem que ser assim. Aquela cantadinha de, puxa vida, e aí, meu anjo, você se machucou? É porque você caiu do céu. Sabe aquelas coisas? Cantada, aquela que não vale, tosca. Cantada, não. Cantada de concurseiro é assim, que isso, hein? Olha, no meu estágio probatório você já adquiriu estabilidade. Que é isso, hein? Ó, é assim que concurseiro canta. Concurseiro vai chegar e falar assim, olha, vou te contar uma coisa, hein? Se você me der posse, eu entro em exercício, hein? Que é isso? É assim que concurseiro vai ganhar um coração alheio. Todo mundo entendeu? Beleza? Mas hoje, sexta-feira, a gente tá perto do centro, tem a Lapa aqui do lado. Então, se chegar lá, quiser revisar a matéria, o que ele vai fazer? Olha só, se você me der posse, eu entro em exercício. O meu estágio probatório, você já adquiriu o quê? Estabilidade. Ó, se você... Ó, brincadeira não. Na minha licitação, meu coração já foi adjudicado por você. Não é isso? Beleza. Todo mundo aprendeu como é que é? Tranquilo. O cara vai perceber logo se é concurseiro. Beleza? Ou então chega assim, eu sou probo. Olha que maravilha. Chega e fala assim, eu sou probo. Probo é probidade. É por causa da lei de improbidade. Que isso? Vai apresentar pra família. Olha só que coisa. Mãe, ele é probo. Olha, ele é probo. Não sei o que é isso não, mas ele é. Adorei, mãe. Ele é probo, mãe. Pessoal, adjudicar não é contratar. Por que isso? Base legal. O artigo 64 da 8666. Artigo importantíssimo, hein? O artigo 64 da lei 8666 é importantíssimo. Ele diz o seguinte, olha só. Vamos imaginar que a administração pública convoca... A administração fechou a licitação, adjudicou bem. Tá todo mundo aqui comigo? Ela adjudicou. Beleza. O contrato não está celebrado. Ela só adjudicou. Ok? A administração convocou a empresa, o licitante vencedor, por exemplo, para assinar o termo de contrato. Há um prazo estabelecido. Lá, a administração colocou lá o prazo para... A empresa não aparece dentro do prazo. A pergunta é, se a empresa não aparece dentro do prazo injustificadamente, para começar, cabe ou não cabe penalidade? Cabe. Tem que ser assegurada ampla, não esqueçam disso, ok? E outra coisa, o que a administração pública vai fazer? O licitante não apareceu, então também, vou sair escolhendo qualquer um. Não, vai com calma. A administração tem duas possibilidades. Ela vai partir para a lista de licitantes remanescentes, então não é qualquer, vou fazer outra licitação. Calma, não. Parte para a lista de licitantes remanescentes, na ordem de classificação, e para fechar com ele, a condição tem que fechar na condição do primeiro, devidamente atualizado, claro, né? O segundo, beleza, vou fechar, não conseguiu? O terceiro, vamos fechar aqui. Ou então, outra possibilidade, revogar a licitação. Então são duas possibilidades, ou revoga a licitação, ou parte para a lista de licitantes remanescentes. Tá claro até aqui? Fechado? Então, adjudicar é contratar? Não, porque existem situações onde a adjudicação acontece, mas a contratação não se consuma. Ficou claro para todos isso? Isso é importantíssimo. É importantíssimo. E mais, Mota, esse prazo não pode ser prorrogado não para a empresa aparecer? Bom, se por um acaso, antes do prazo inicial vencer, a empresa se manifestar e os motivos alegados forem aceitos pela administração, a administração pode prorrogar uma vez por igual período. Agora, se isso não acontecer, se ela sequer apresentou a justificativa ou deu uma desculpa muito esfarrapada, não cabe essa prorrogação. Tudo que eu disse está no artigo 64. Então, adjudicar não é contratar. Anotaram isso desse tamanho no caderno? Adjudicar não é contratar. O SESP cobra isso toda hora em prova. A questão, então, de número 14, o item está errado. A última questão aí, questão de número 15, ele diz assim: caso determinado órgão público realize dação em pagamento de um galpão utilizado como depósito, o órgão doador estará dispensado de licitar. Número 15, pergunto, os amigos na prova marcariam certo ou errado? Tempo! Tempo esgotado. Tempo esgotado. Quando a gente era mais novo, eu passava um programa chamado Fantasia. Lembra desse programa? Tinha os meninos dançando aqui. Aí quando vai tempo...
Lembra disso? Lembra disso então. Eu pergunto, número 15. Para fechar bonito, hein? Até agora todo mundo acertou as 14. Certo ou errado? Certo. Cerrado não vale. Cerrado. Cerrado não vale. Cerrado é meio certo e meio errado. Vamos com calma. Ai, Mota, puxa vida, a questão mais difícil você deixou para o final? É, né? Olha só. Caso determinado órgão público realize o quê? O que é dação em pagamento? A maioria do público que está aqui na sala não é o pessoal da área jurídica. Então vamos simplificar. O que é dação em pagamento? O próprio nome está dizendo. É quando você dá um bem em pagamento de alguma coisa. Ok? Sem complicar demais, de maneira bem objetiva. Dação em pagamento. Dação está dando um bem em pagamento. Ok? Você não deu dinheiro, você deu um bem. Dação em pagamento. Ok? Jóia. Ele está dizendo aqui que essa dação em pagamento, né, utilizado de um galpão utilizado como depósito, o órgão doador, aquele que está realizando a dação, estará dispensado de licitar. Estará dispensado ou não estará dispensado? Estará, não estará? Queridos, muito cuidado com a dação. Sabe por quê? Tem duas situações na Lei 8666 que isoladamente são tranquilamente analisadas. Mas quando você confunde as duas, causa esse problema na questão. O artigo 17, inciso 1, a linha A, artigo 17, inciso 1, a linha A da Lei 8666, quem tiver com a 8666 aí vai ver artigo 17, inciso 1, a linha A. O artigo 17 fala sobre o quê? Alienação. O inciso 1 fala sobre alienação de bem imóvel. A regra na alienação de bem imóvel, a regra é fazer ou não fazer licitação? Fazer. E, por se tratar de bem imóvel, né, licitação na modalidade concorrência. Alienação de bem imóvel, realização de licitação, modalidade concorrência. Essa é a regra. Só que o final do inciso 1 diz assim, no finalzinho, dispensada esta, estão vendo aí? Dispensada esta nos seguintes casos. O que está escrito na linha A? O que a Lei 8666 está dizendo para a gente com esse dação em pagamento aí no artigo 17, inciso 1A? Ele está dizendo que quando a administração dá o bem em pagamento, mesmo sendo viável juridicamente a competição, ela não vai fazer, porque cai na situação de licitação dispensada. Agora, quem tiver com a lei, abre no artigo 19, por gentileza. Olha só como confunde. Olha o artigo 19. Olha só o que diz o artigo 19. O artigo 19 da Lei 8666 traz uma minúcia que, se você não tomar cuidado, você escorrega. O que está escrito no 19? Ele está dizendo o seguinte: os bens imóveis adquiridos pela administração por dação em pagamento ou procedimento judicial. Está escrito isso aí? Sabe o que você encontra aí nesse artigo 19? Ele traz aí umas regrinhas e lá no final você encontra que a administração deverá realizar o procedimento licitatório em quais modalidades? O que está escrito aí? Concorrência ou leilão? Mota, peraí, não entendi então. Ele disse no 17, inciso 1, a linha A, que era a licitação dispensada. E aqui ele está dizendo que tem que fazer a licitação, concorrência ou leilão. Percebam a diferença. No 17, inciso 1, a linha a administração realizou a dação. Ela deu o bem. No artigo 19, a dação fez com que a administração recebesse o bem. Na hora que a administração, não querendo aquele bem, for aliená-lo, ela não vai fazer por dação, ela vai alienar de outra forma. Aí ela vai ou não vai ter que fazer a licitação? Então a pergunta é, quando ela recebe por dação, mas não aliena por dação, tem que fazer licitação? Sim. Modalidade, concorrência ou... Beleza. Agora, quando ela realiza a dação, aí é o quê? Licitação dispensada. Tá claro até aqui? Volta para a questão. Perceberam a maldade na questão? Essa questão é inofensiva, inofensiva. Inofensiva. Ela aparenta ser inofensiva. Essa questão aqui é quase o boneco do Chuck. Entendeu? Você olha assim, um bonequinho. Aí você olha e... boneco do Chuck. Ó, caso determinado órgão público realize dação em pagamento. Parou! O órgão recebeu ou realizou a dação? Realizou. Então, ele se desfez do bem. Concorrência ou leilão ou licitação dispensada? Pegaram a diferença? Volta para a questão. De um galpão utilizado como depósito
o órgão doador estará dispensado de licitar. Pergunto, número 15, certo ou errado? Posso dormir tranquilo com isso aqui? Fechado? Queridos, nós realizamos aqui a correção de 15 questões de licitações. Foi proposital a escolha do tema. Por quê? Porque a instituição me fez um convite. Mota, nós vamos fazer uma semana CESP. Quer participar? Beleza. É uma semana 0800 para a galera participar e o pessoal resolveu até fazer a transmissão. Por que eu escolhi o assunto licitações? Porque o assunto licitações é um divisor de águas no direito administrativo. Só para que vocês tenham ideia, em que pese o fato de não ter sido CESP, na prova do TRT, no Rio de Janeiro, o conteúdo programático de direito administrativo era gigante. Metade das questões da prova foram sobre licitações. Então, olha só como isso é importante. Caiu pra caramba. E é a matéria que mais pedem. Módulo. Eu tô no meio de um módulo, o pessoal já está pedindo outro. Não o mesmo pessoal, mas outro. E eu vou fazer de novo para reforçar. Ler a Lei 8.112 é muito mais simples do que ler a Lei de Licitações. E outra coisa, pessoal. Estudar a Lei 8666 não deve ser feito assim. Artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, não. A Lei 8.112 você consegue estudar assim. A Lei de Licitações você não consegue. Porque você começa a estudar princípios, aí você está no 3º, daqui a pouco você vai para o 64 para a adjudicação compulsória, você vai para o 81 e 87 por causa da ampla defesa, aí depois você volta para o 3º de novo por causa da competitividade, 4º parágrafo único por causa do procedimento formal. Então, a base teórica para estudar licitação, eu digo com propriedade, é indispensável. Ela não é importante, ela é indispensável. É diferente do 8.112, que se o cara tiver uma prova para ontem, ele pega o 8.112 e vou dar uma lida, eu consegui gravar alguma coisa. Licitação não é assim. Vocês perceberam que quando a gente disseca no quadro, fica muito mais tranquilo? Na boa, de coração, 15 questões, a maioria delas de nível superior. A pergunta é, alguma questão aqui era impossível? Licitação é impossível? Passar em concurso não é uma coisa possível? Então, pessoal, é assim que você tem que encarar. O espírito é esse. Hoje foi um dia muito feliz para mim, porque é a única aula que eu estou dando no dia de hoje. Eu não tinha nenhuma aula agendada, daria uma aula, mas aí jogamos para uma outra semana devido a questões relacionadas a um quórum, né? E aí eu estou dando só essa aula hoje. E aí fiquei durante o dia na internet, postando algumas coisas e tal. E para minha felicidade, ontem, várias pessoas aprovadas no concurso do TJ aqui do Rio foram convocadas. Até compartilhei isso lá no meu link, né, no meu mural lá no Facebook, o Rodrigo Mota ou o Rodrigo Mota, né, que são os dois perfis que eu tenho. Então compartilhei lá. E hoje, inclusive de manhã, eu fiz uma postagem de um blog Mulher Policial, não, Mulher na Polícia. Eu fiz uma postagem lá do desabafo de uma pessoa que estudou para a área policial, mulher. E aí, por tudo que ela passou e chegou no final, ela contou que estava na formatura e a mãe lá emocionada, e ela no final colocou, ô mãe. Então, foi extremamente emocionante, não sei se alguém leu a mensagem, você leu, Aparecida, extremamente emocionante. Eu, homem, fiquei profundamente emocionado com aquilo. Eu falei, caramba, que legal a história. Então, quem quiser, confere lá depois, tá? Tá lá no Rodrigo Mota, que é o meu perfil no Facebook. Eu tô adicionado aí no perfil do Múltiplos, para que vocês se sintam motivados. E uma coisa, vocês estão aqui hoje numa aula, mas vocês não estão só nessa. Vocês fazem vários concursos. E uma coisa é importante, muita gente está estudando para concurso sem o devido apoio em casa, sem a possibilidade de se desmembrar em relação ao estudo, tem que dividir o estudo com os filhos, com o marido. Então a gente não pode dizer assim, eu não consigo estudar por causa dos meus filhos, negativo. Você tem que olhar para o seu filho e falar assim, cara, é por causa de você que eu vou até 2 horas da manhã. Se alguém disser para você que você não é capaz de conseguir, eu não conheço ex-concurseiro, eu conheço ex-servidor, mas ex-concurseiro eu não conheço. Todo mundo que entrou nessa vida louca saiu aprovado. Só depende de vocês. Eu costumo dizer que só quem ganha dinheiro com o suor alheio é o dono da sauna. É o único que ganha dinheiro com o suor alheio. No mais, tem que suar a camisa. Quando você for fazer uma prova, e muita gente aqui está estudando, e isso é notório, o cara está fazendo prova, pensa assim, olha, eu tenho que passar nesse, não, você não tem obrigação nenhuma de ser aprovado. A única obrigação que vocês têm é de sair da prova com a certeza, cabeça erguida, eu fiz o melhor que eu podia fazer. Se você for para a prova com peso, dizendo eu tenho que passar porque o meu marido fala para mim, porque minha esposa fala para mim, porque meu pai, minha mãe, o meu vizinho, porque alguém fala para mim,
Todo mundo diz pra vocês que passar em concurso é impossível, que tá tudo comprado, que você é maluca de ficar estudando ou maluco de ficar estudando. A gente vai viajar, você vai ficar aí? Vai, mas no ano que vem você vai aproveitar todos os feriados. No ano que vem, quando chegar no dia 28 de outubro, vai ser feriado pra você, porque você é servidor público. Então, pessoal, encarem essa vida de concurso como algo a fazer. É isso que eu vou fazer. Hoje, concurso público é profissão. Você faz o quê? Eu sou médico. E você? Sou advogado. E você? Eu estudo para concurso. Tem gente hoje que larga trabalho para poder estudar para concurso. Sabe por quê? Porque nenhum trabalho hoje na iniciativa privada, salvo um ou outro, dá a estabilidade que um cargo público dá. E ninguém fica estudando 20 anos para um concurso. A fila anda. Chega um momento que a vaga é sua. Se você não perder a vaga para você, a vaga é sua. Então, pessoal, acredite. Se você não acredita, ninguém é capaz de acreditar por você. Se você está desanimado, dizendo que não vai passar, você com certeza não vai passar, porque nem você acredita. Mas se você acreditar, se você colocar o coração na ponta da caneta, se você fizer o necessário, quando a gente precisa, noite vira dia, sábado e domingo são dias úteis. E, pessoal, com toda certeza, no final disso tudo, você vai olhar para trás e falar assim, cara, sofri muito, mas eu tô aqui, aprovado, porque eu mereci. E vocês merecem. Uma salva de palmas para vocês todos. Vocês merecem. Quem não tiver nada para fazer domingo de manhã em agosto, tem módulo de licitações aí. Beijo no coração, obrigado pela presença, galera. Grande abraço.